Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like e puder, faça a sua colaboração com o link que já está na descrição. Bom, hoje vou falar a respeito disso aqui. Olha só, um assunto que é de curiosidade de todos, correto? Muito se fala a respeito ou melhor dizendo, dois exames para identificar a Covid-19. Porém, muitas bobagens estão sendo publicadas a respeito do RT-PCR e dos testes que envolvem a sorologia, sorológico. Então vamos entender um pouquinho mais essas diferenças, quando tem que ser aplicado, se esses testes são incômodos ou não, correto? Então vamos lá, vamos entender a diferença entre os testes para a Covid-19. Vamos junto aqui. Então, pessoal, aí está. RT-PCR ou sorológico, né? Alguns falam só o PCR ou sorologia. Alguns pensam que existem só esses dois testes, né? Existe só esses dois testes, professor? Não sei o que. Não, né? Existe também o ELISA e outros mais que eu não vou adiantar aqui. No finalzinho da apresentação vocês vão ver. Então vamos entender as principais diferenças entre os testes para a Covid-19. Então, para maior confiabilidade dos resultados, não basta ter os testes em mãos. É preciso saber a hora certa de aplicar e em qual situação. Além disso, considerando como o teste padrão ouro, isso já foi citado aqui, ou padrão de referência, o PCR realmente é o exame que identifica o vírus e vai confirmar a Covid-19. Então, para isso, o teste busca detectar o RNA, lembrando que ele é um vírus de RNA, através da amplificação do ácido nucleico pela reação da cadeia da polimerase. É por isso que ali PCR, né, ação da polimerase, o P ali é polimerase. Ora, esse teste tem que ser realizado no início da doença, especialmente na primeira semana, quando o indivíduo possui grande quantidade e possui uma carga viral grande, né, do SARS-CoV-2. A imagem que vocês estão vendo, ali são os tubinhos de sangue, né, os tubinhos de ensaio, etc., para coleta. Na imagem da esquerda aqui, ó, tá? Eu tenho muita gente falando aí, né, eu vi a respeito de cotonetes comuns, não sei o que. Não é um cotonete comum, é um cotonete, vamos dizer assim, entre aspas, bem vulgar. O swab, ele é um instrumento estéreo, ele está esterilizado, não é? Esse exame pode causar incômodo, pode causar, inclusive, enjoo, né? Então vamos dar uma olhada com mais detalhes. Vamos focar, não foquem no texto não, vamos focar no que está abaixo, que está bem didático. Isso daí é da BioRender, respeitando os créditos, a criação. Eu sempre coloco aqui para vocês o mais didático possível. Então você faz a coleta da amostra, correto? Com o swabzinho, essa amostra contendo o SARS-CoV-2, faz a extração de RNA, que tem que sofrer realmente uma transcrição reversa. Lembram lá do HIVzinho, né? Que tem a transcriptase reversa, papapá. Então, semelhante, tá? Depois isso vai para o aparelhinho, o PCR em tempo real,
que vai sofrer uma análise e a entrega do laudo. Então, minha gente, a gente tem dois grupos, agora sim eu peço para vocês acompanharem junto comigo aqui, na parte de cima aqui, acima aqui. Existem dois grupos de testes para diagnóstico do Covid-19, os moleculares e os imunológicos. O RT-PCR, ele se enquadra no molecular. Por quê? Porque está justamente se utilizando da parte do RNA, extração de RNA e etc. Então, essas amostras clínicas do paciente, secreções nasais ou da garganta, por exemplo, por isso que é um exame que gera um incômodo, são coletados por meio do swab. É um tipozinho de cotonete. Não é um cotonete comum, as pessoas passando, já pegando o cotonete lá daquela marca mais conhecida, né? E afins, estou fazendo um exame, não sei o quê. Né? Alguns fazendo até chacota com isso, é inacreditável. Enfim, então tudo isso para identificação. Laboratório, material genético, genoma do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então esse teste realmente, ele tem elevada sensibilidade, ele costuma ser mais útil na detecção da infecção ativa, quando o paciente está com a doença em pessoas sem sintomas ou que tiveram contato recente com o vírus, no comecinho da infecção. O tempo de liberação dos resultados chegou a ser de 10 dias, hoje é de 72 horas, 3 dias úteis, para pacientes ambulatoriais e 24 horas para internados. Geralmente o PCR ele é positivo 2 dias antes do início dos sintomas e permanece até 14 dias. Por outro lado, alguns estudos identificam positividade do teste por mais de 20 dias após o início dos sintomas. A recomendação para o diagnóstico da infecção, de acordo com a OMS, é de 7 dias a partir do início dos sintomas. Esse exame ele é complexo, ele exige profissionais gabaritados, exige conhecimento técnico, equipamentos específicos e infraestrutura. E isso vem dificultando, é óbvio, a chamada testagem em massa, no caso, falando exclusivamente, esquecendo os outros tipos de testes, o mais dificulta, no caso, para ser realizado o PCR, né, sugerido pelas autoridades internacionais. Focando na imagem novamente, aqui nós temos a nasofaringe, a narina anterior, o meato nasal médio, assim, né, por diante, o dorso nasal, agora voltou aqui o cursor. Então, aqui está o esqueminha de como é feito esse examezinho. Então, essas amostras vão ser, acompanhem comigo aqui na imagem, vão ser coletadas através desses swabs de nasofaringe, da orofaringe. Quando eu falo orofaringe aqui, é a gargantazinha. Então, a abordagem do exame, no momento, é do profissional de saúde que está atendendo o paciente lá no hospital, um consultório, uma clínica, um ambulatório, enfim. Por quê? Porque é preciso saber a fase da doença para a coleta da amostra. Então, se o vírus, o SARS-CoV-2, ele foi pesquisado muito precocemente após o contato suspeito, o indivíduo pode estar infectado, mas ainda sem vírus detectável. Correto? Resultado de RT-PCR falso negativo. O mesmo resultado pode ser encontrado se a amostra for coletada após o desaparecimento do vírus, mais de 3 semanas de doença. Então, é um teste biológico, óbvio, o teste de biologia molecular. O que é? Busca detectar o RNA do vírus através da amplificação do ácido nucleico pela reação em cadeia da polimerase. Teste padrão ouro, referência. Quando é feito? Quando o indivíduo possui grande quantidade do vírus SARS-CoV-2, especialmente na primeira semana. Onde é feito? Unidades hospitalares, através da coleta de secreções do fundo do nariz, a nasofaringe e da garganta, a orofaringe. Tem algumas limitações, quando realizado muito precocemente após o contato suspeito, a amostra coletada após o desaparecimento do vírus, mais de 3 semanas da doença. Aí vem os testes sorológicos. Ora, enquanto o RT-PCR ele é utilizado no início da doença, grifei ali, os testes sorológicos são feitos a partir da segunda semana, quando a quantidade de vírus diminui progressivamente
e o indivíduo produz anticorpos contra o vírus, principalmente das classes IgG e IgM, né, as imunoglobulinas. Os anticorpos, quem já fez a parte de imunologia, defesa do corpo, no ensino fundamental, mais precisamente no ensino médio, que vê isso aí com mais propriedade, vai se lembrar disso. Mas eu coloquei também uma tabelinha que vocês vão gostar. Então, os anticorpos da classe IgM são mais precoces, podem ser detectados a partir da segunda semana de infecção. Já os da IgG aparecem mais tardiamente, geralmente após 14 dias da infecção, e persistem por mais tempo. Ah, professor, então isso aí tem relação com aqueles 14 dias de isolamento? Sim. Correto? Então, os testes de sorologia tradicional para identificar os anticorpos são obtidos nas amostras de soro após punção venosa, realizada nos laboratórios de análises clínicas. Também podem ser obtidos em testes rápidos, que é a imunocromatografia, né? Os imunocromatográficos. Tá certo, pessoal? Ok? Realizados em sangue capilar obtido por punção digital. Né? O chamado vamos furar o dedinho? Então, resumidamente, testes sorológicos, que verifica a resposta imunológica ao vírus detectada pela presença de anticorpos IgM e IgG. Quando é feito, a partir da segunda semana de doença, a quantidade de vírus diminui progressivamente e o indivíduo produz anticorpos contra o vírus, principalmente das classes IgG e IgM. É feito em laboratório, com a amostra de soro obtida após punção venosa. Os testes sorológicos estão disponíveis. Aí eu coloquei em Minas Gerais, porque esse resuminho foi divulgado pela UFMG, tá? Mas esse teste está disponível em vários estados, em vários locais no país todo. Você não precisa aprofundar muito. Com solicitação médica ou ações da Secretaria de Saúde, né? Ou chamados testes rápidos, que não são muito indicados, e eu vou demonstrar novamente o porquê aqui, né? Imunocromatografia, realizados em sangue capilar. Lembrando que esse teste, eu vou comentar também, um dos problemas do teste rápido é porque quando você faz isso daqui, o teste sorológico, ele tem que ir para uma centrífuga para separar soro do sangue, né? Didaticamente falando aqui, com as principais limitações que esse teste tem, sorológico, né? O uso da fase aguda da infecção, pois detectam a infecção muito tardiamente no curso da doença, geralmente mais de 7 a 10 dias. Então isso significa que o diagnóstico de Covid-19, baseado na detecção de anticorpos, só será possível uma fase da chamada recuperação. Não confundir cura clínica com cura virológica, tá? Isso é muito importante. E no momento da abordagem diagnóstica do Covid-19, o profissional da saúde, no caso ali ou no local onde ele vai estar, ou o gestor da saúde para avaliar a população em grupo de risco. Então, relembrando aqui a sorologia, né? O teste é realizado no soro dos pacientes que tiveram a Covid-19 ou contato com o vírus para detecção de anticorpos produzidos pelo paciente. Então, esses anticorpos podem ser de 3 tipos: o IgA, o IgM e o IgG. E o tempo de liberação para o resultado da sorologia 2 dias úteis, 48 horas. Então nós temos o IgA, que são os anticorpos produzidos na fase aguda da infecção. Tempo ideal para a coleta e detecção desse tipo de anticorpo é a partir do 10º dia, no início dos sintomas. Temos o IgM, anticorpos produzidos na fase aguda também da infecção. Tempo ideal para a coleta e detecção desse tipo de anticorpo é a partir do 10º dia, no início dos sintomas. Para alguns pacientes, esse tipo de anticorpo pode não ser detectado. E o IgG, anticorpos produzidos na fase tardia ou pós-infecção. Tempo ideal para a coleta e detecção desse tipo de anticorpo é a partir do 15º dia do início dos sintomas. Entretanto, alguns pacientes podem demorar mais tempo para apresentar esses anticorpos. Estima-se que 15% dos pacientes que tiveram contato com o vírus podem apresentar resultado negativo mesmo após 39 dias do início dos sintomas. Então, para vocês verem, que eu já comentei aqui, que isso varia para cada
ser humano, varia de pessoa para pessoa. Porém, contudo, entretanto, às vezes você tem que repetir esses exames, né? O resultado falso negativo, ele vai ocorrer quando o teste deveria ser positivo porque o indivíduo possui Covid-19, mas é negativo. O falso positivo, ao contrário, é quando o teste deveria ser negativo porque o indivíduo não possui o vírus, mas o resultado é positivo. Aí eu peguei aí o que a doutora falou, a doutora Glaucia, depois eu vou colocar os créditos no final, vou apresentar, comenta que às vezes os resultados não são definitivos, uma vez que podem não ser claros. Resultados falsos positivos podem levar à quarentena desnecessária e problemas para rastreamento dos contatos, enquanto resultados falsos negativos podem levar à não identificação de pessoas infectadas e disseminação da infecção. Então, os resultados dos testes devem ser sempre avaliados por um profissional de saúde que pode solicitar a repetição ou não de alguns exames. No caso, não só o atual presidente, como outras pessoas, foi necessitado a repetição. Qual o índice de acerto, então, de cada uma dessas técnicas? Correto? O RT-PCR e o sorológico, quando eu digo sorológico, é o que está passando por laboratório, centrifugadozinho, né, centrífuga, separação correta, de soro, etc. 100%. Isso feito na época certa. Já o novo teste, chama de teste de proteômica, tem uma taxa de 84%. Então, só há uma situação em que a sorologia pode dar falso negativo, IgM positivo e IgG negativo, em pessoas que tomaram a vacina contra a gripe. Por que isso? Porque esse tipo de teste detecta dois tipos de anticorpos diferentes, o IgM e o IgG. Então, a primeira diz respeito a uma molécula fabricada por nosso organismo para, vamos dizer assim, apagar incêndios, entre aspas, no combate às infecções, tanto pelo vírus da gripe, como pelo da Covid-19. Então, 3 dias após a infecção, o sistema imunológico lança mão do seu anticorpo, chamado anticorpo 2.0, o IgG, mais específico para o coronavírus. Quando a IgM for positiva isoladamente, aí no caso IgG negativa, vai repetir o teste depois de 4 dias para saber se a IgG ficou positiva. Se não ficar, é porque houve reação cruzada e a IgM é falsa. Tá? Lembrando, voltando aqui, o IgM e a IgG, aqui o tempo da coleta e as fases que vão ser mais produzidos. Bom, continuando, a polêmica maior está nisso daqui, os testes de farmácia, né? Nossa, é um preço às vezes 50% menor que os testes de laboratório, são confiáveis, já abordei isso aqui também, mas sempre é bom relembrar. Bom, esses testes também envolvem a sorologia, vai detectar IgM e IgG. Né? E o nome certo é imunocromatografia ou imunocromatográfico. Eles funcionam de modo semelhante aos testes de gravidez. Né? Assim, bacana deles estarem ao alcance da população nas farmácias, popularizam a testagem. Agora, o problema é que a maior parte desses testes é de baixa qualidade. Um teste rápido tem uma sensibilidade de 60%, 70%, em comparação ao teste sorológico de laboratorial. Então essa diferença ocorre porque os testes feitos com soro no sangue são mais sensíveis do que os feitos em farmácia, a partir de gotas de sangue do paciente. Por quê? Para fazer isso em uma farmácia, seria necessário uma centrífugazinha específica para separar o soro da parte, vamos dizer assim, sólida do sangue, né? Massas, plaquetas, por exemplo. Então, além dessas questões, é importante que as farmácias treinem os funcionários para fazer esses testes com segurança. Né? Vocês sabem que
às vezes isso não ocorre, né, por N motivos. Bom, isso daqui é do Hospital Israelita Albert Einstein, com quadrinhos de resultados, o significado clínico, né? Vocês podem ver a RT-PCR ali logo na primeira linha, com o símbolozinho de mais, IgA, IgM, IgG, sem o símbolo de mais. Então, infecção ativa ou recente pelo SARS-CoV-2, lembrando, como eu acabei de explicar, RNAzinho do vírus, não é? Então, ele está aqui. Depois, olha só, RT-PCR, IgA, IgM, IgG não, infecção ativa ou recente pelo SARS-CoV-2. E assim por diante. Então, de acordo com cada resultado, né, de acordo com cada exame, né, você vai ter um significado clínico, desde uma infecção ativa ou recente, desde uma infecção recente pelo SARS-CoV-2, de acordo com o resultado aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, possível contato prévio com o SARS-CoV-2. Olha que aqui é onde dá o positivo, dá justamente na classe de imunoglobulinas G, dá no IgG. Aí se a gente voltar aqui no nosso quadrinho, né, olha aqui, anticorpos produzidos na fase tardia ou após a infecção, né? O IgG, né? Por isso aqui, ó, possível contato prévio, né? E no final, IgM e IgG, né? Positivo, positivo. Possível estágio de recuperação de uma infecção de Covid-19. Ora, então aqui eles colocam cada estágiozinho, né, desde o início até o final, para todos entenderem. No final, quando fala possível estágio de recuperação de uma infecção de Covid-19, dando positivo, IgM e IgG, eles colocam aqui a parte do IgA, com mais e a barrinha de menos, né, podendo estar mais ou menos presente, por causa, vamos voltar aqui, ó, por quê? Porque ele é produzido na fase aguda da infecção, né? Na fase aguda da infecção, né? Ali o IgM e o IgG, o IgM na fase aguda, né? O IgM e o IgG, anticorpos produzidos na fase tardia ou após a infecção, né? Então isso daqui sinaliza justamente possível estágio de recuperação de uma infecção. Bom, resumindo aqui também, os imunoensaios, né, disponíveis frente ao novo coronavírus, eles podem detectar a presença das imunoglobulinas IgM, IgA e IgG, né? O que acontece aqui? A imunoglobulina, a AA, como eu coloquei ali, protege contra infecções das membranas mucosas que vão revestir a boca, vias aéreas, o trato digestivo, encontrada também em saliva, lágrimas e leite materno. A IgM elimina patógenos dos estágios iniciais da imunidade, mediada por células B, antes que haja IgG suficiente. O primeiro a ser produzido pelo organismo para combater uma nova infecção. Primeiro a ser produzido. E o IgG é o principal tipo de anticorpo encontrado no sangue que pode entrar nos tecidos e combater infecções. O único anticorpo capaz de atravessar a placenta para dar imunidade passiva ao feto. Então, com essa explicação aqui, associado a esse resultado e a tabelinha que eu coloquei aqui, essa informação de IgA, IgM e IgG, para todos entenderem e chegarem à conclusão correta, né? Ora, os testes rápidos, eles se assemelham aos testes de gravidez, né, pelo formato, aquele formatozinho tipo um cassetezinho, da apresentação de resultados positivos, como uma linha, conforme o exemplo da imagem que vocês estão vendo abaixo, onde o controle é identificado com a letra C, tá? Então aqui está o nosso controle, né? A desvantagem do teste rápido, além dele não é quantitativo, portanto ele não vai proporcionar
informação sobre a concentração de imunoglobulinas encontradas, justamente também por causa daquele fator da centrifugação, né? Aí quais são as respostas? Por exemplo, negativo, não podemos afirmar que não esteja infectado, aqui é o controle, né? O IgM, fase aguda, pode transmitir. O IgG, fase crônica, já foi exposto. E IgM barra IgG, contato recente, início da memória imunológica, né? Então, cada fasezinha aqui também, né, até chegar no contato recente, depois 14º dia, 15º, às vezes mais, contato recente, início da memória imunológica, justamente quando você tem a alta carga de IgM e IgG após a contagem dos dias ali, conforme coloca também o quadrinho do hospital aqui que eles apresentaram, né? Que é o possível estágio de recuperação da infecção de Covid. Positivo, IgM e IgG, né? E o IgA aqui com mais ou menos. Seguindo aqui, nós temos também o ELISA, que é o ensaio de imunossorvente ligado à enzima. Essa técnica do ELISA é amplamente utilizada para a detecção e quantificação de antígenos e anticorpos. Então, no caso do teste ELISA para a Covid-19, a detecção é de anticorpos, IgA, barra IgM e IgG. Então, a maioria detecta a presença de anticorpos, amostra de soro ou plasma, diversas marcas que tem no mercado, isso daí, e depois você valida isso com outros métodos, né? Então, um resumo comparativo para a gente terminar aqui, de testes para a Covid-19. Então, vamos lá. Teste rápido. Vantagens. Detecta se a pessoa desenvolveu anticorpos para combater o vírus. Fácil de utilizar, fácil de armazenar, baixo custo. Limitações. Pouca informação sobre performance clínica para a Covid-19. Resultados positivos devem ser confirmados. Possibilidade de resultado falso negativo. Mais ou menos até 30 minutos. O ELISA, que eu acabei de comentar, detecta se a pessoa desenvolveu anticorpos para combater o vírus, permite detectar pequenas quantidades de anticorpos e proporciona resultados qualitativos e quantitativos. As suas limitações, resultados positivos devem ser confirmados, possibilidade de resultado falso negativo. O resultado sai em 48 horas. Dependendo do laboratório aí, enfim. Eu não citei esse, mas ele está no quadrinho, que se chama a quimioluminescência, né? Ele detecta se a pessoa desenvolveu anticorpos para combater o vírus, permite a análise de muitas amostras de uma única vez, mas tem uma limitação. Resultados positivos devem ser confirmados, com possibilidade de resultado falso negativo. 24 horas, um dia útil. E o PCR é o padrão ouro. Ele detecta o vírus, o RNA. Ele é mais suscetível a ter resultados comprometidos por erros de coleta e tempo barra condição. Isso é a parte da limitação, transporte. Pode ocorrer a replicação de fragmentos não específicos, onde é necessária a confirmação posterior. Tá? Aqui também os tipos de testagem, né, o RT-PCR, né? Lembrando aqui, ó, quando realizar entre o terceiro e o 7º dia após os primeiros sintomas, né? A coleta, a finalidade, né, que é medir a quantidade de RNA produzido. Tem a testagem por sorologia, verificar a quantidade de anticorpos IgM e IgG presentes no soro sanguíneo, mais ou menos entre o 8º dia após o início da infecção, em um tempo indeterminado. Né? Indicação pessoas que lidam com o público, né, e etc. A coleta, a amostra sanguínea. Tem a testagem proteômica, né? Detectar proteínas do coronavírus, né? Entre o 3º e 7º dia, após os primeiros sintomas. É um diagnóstico precoce, indicação, diagnóstico precoce. A coleta é feita com suave, né? Cotonete, que captura, né,
essas células nasais, faringeais, etc., né, que eles gostam de se instalar ali. E tem a testagem rápida ou de farmácia, né, também verifica IgM e IgG, presente no sangue, mais ou menos a partir depois do 8º dia após o início da infecção, né. Então a indicação é suspeita, né, quando está com suspeita da contração de doença, um teste um pouco mais barato, em média R$ 140, né, mas de assertividade menor, né. E a coleta é feita na farmácia e às vezes aquele teste caseiro, tá certo? Quem quiser mais informações, essas fontes aqui são maravilhosas. Eu estava procurando, assim, já faz alguns dias e estava salvando esse material para apresentar para vocês, não de maneira assim extremamente técnica, mas uma coisa puxada acima de 50% para a parte didática, né, para a parte de informação, né. Pessoal, então é isso aí, o recado está dado, tá certo? Qualquer dúvida, estando à minha altura, eu vou responder para vocês aqui, tá certo? Um forte abraço, fique na paz, se cuidem e muito obrigado.